Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Vou deixar um recado, não sai na rua não, porque senão o Flamengo vai te contratar. Mais um reforço no Flamengo, a contratação mais cara da história do Flamengo. Pois é, pelos valores, esse jogador vai custar mais caro, um valor mais alto do que custou ao Alcaraz em 2024. E a gente vai falar que jogador é esse, a gente vai trazer todas essas informações. Emerson Royal a caminho do Brasil para poder se apresentar ao Flamengo, e eu consegui descobrir a forma de pagamento do Flamengo ao Milan por esse jogador. Não será à vista, fica o spoiler aí para vocês. De La Cruz liberado pelo Flamengo para viajar ao Uruguai. O que será que aconteceu? Nós também vamos contar isso. E Flamengo fazendo proposta por um zagueiro da Fiorentina, galera. Pois é o que eu tô falando, não sai na rua não, senão você corre risco de ser contratado pelo Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, hypar o vídeo também. Acho maneiro que a galera tá falando, pô, Vene, tô hypando o vídeo. Teve gente me parando na rua brincando com isso. Obrigado, valeu pela moral. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação e também compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Eu vou começar falando do De La Cruz. Inclusive, hoje teve treino no Flamengo. Hoje, sexta-feira, teve treino no Flamengo pela manhã. A imprensa pôde acompanhar parte dessa atividade. O De La Cruz ele foi liberado pelo Flamengo para viajar ao Uruguai esse final de semana e ficar com a família, por conta de tudo que aconteceu aí nos últimos dias. Não deve ter sido nada fácil para ele ouvir de um médico, e um médico do Flamengo, que ele não consegue mais performar em alto nível no futebol. Então, galera, vamos ter um pouco de empatia. Quando eu publiquei nas redes sociais essa informação, muita gente criticando o De La Cruz, fazendo piada, chamando de De La Sus. Um pouco de empatia, galera. Ele é ser humano e não deve ser fácil para nenhum ser humano. Imagina você aí do outro lado, seja qual for a sua profissão, médico, advogado, engenheiro, pedreiro, porteiro, você ouvir de alguém que você não consegue performar na sua profissão mais. E ele tem apenas 28 anos. Isso para um jogador de futebol, hoje em dia, é considerado uma idade, enfim, jovem, né? Porque a gente vê aí vários jogadores performando em alto nível, até mesmo depois dos 35 anos. Enfim, que o De La Cruz consiga melhorar a cabeça dele, melhorar a mente dele. Pela informação que eu tenho, ele já não seria relacionado mesmo para esse jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, no Maracanã, por conta do processo que ele vem passando aí com o departamento médico, a equipe de fisioterapia, para ele ficar 100% fisicamente. Então, que ele melhore a mente dele junto com a família dele no Uruguai. Agora, vamos falar do mercado da bola, que está bem agitado no Mengão. Emerson Royal, o jornalista Fabrício Romano, postou uma foto, ele já viajando ao Brasil para poder se apresentar, e vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro no sábado pela manhã. Essa é a previsão, ou seja, amanhã pela manhã. Ainda não tem o horário certo, mas assim que eu tiver, eu divulgo aí nas minhas outras redes sociais para vocês ficarem cientes. E o Flamengo, segundo eu apurei, vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador ao Milan, só que em 3 parcelas. Eu vi muita gente dizendo, como o Flamengo vai pagar à vista? Isso não pode. Não, não é à vista, gente. O Flamengo parcelou esse valor. Ninguém paga à vista como o Zenit fez. Aquilo que o Zenit fez foi, assim, gente, algo de outro mundo, tá? Pegando o Gerson do Flamengo. Mas fica aí a informação. E dando tudo certo nos exames do Emerson Royal, ele assina contrato válido até o fim de 2028, ou seja, 3 anos e meio, né? Então fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar da contratação mais cara da história do Flamengo, porque ele vai superar os números do Alcaraz em 2024. Lembrando que o Alcaraz custou 20 milhões de dólares em 2024. E o Samuel Lino vai ser reforço do Flamengo. Tudo certo entre Flamengo, Atlético de Madrid e jogador. Tudo acertado, tudo verbalmente acertado, né? Falta assinar. E o Flamengo vai pagar 22 milhões de euros mais 2 em metas, ou seja, podendo chegar a 24 milhões de euros. Esses números superam os números do Alcaraz, inclusive. Eu vou até falar aqui o quanto que o Alcaraz custou. O Alcaraz, na ocasião, custou 20 milhões de dólares e no câmbio da época estava 110 milhões de reais. E agora o Lino ele vai custar 143 milhões de reais de maneira fixa, mais 2 milhões de euros aí, bota, enfim, cerca de 14 milhões, 15 milhões em metas. Mas o Flamengo já sabe que vai gastar 143 milhões de reais. E eu vi, gente, assim,
eu respeito muito, inclusive, o Paulo Nunes. Ele estava participando de um programa no Sport TV. Eu vi o recorte, confesso que eu não vi o contexto, mas ele falou que o Samuel Lino é como se fosse um cuiabano do Botafogo melhorado. Repito, gente, eu respeito demais o trabalho do Paulo Nunes, mas eu discordo. Acho que o Samuel Lino é bom jogador sim, ninguém se destaca no Atlético de Madrid à toa. E eu fui apurar os motivos que fizeram a diretoria ir atrás do Samuel Lino, por que José Boto e Felipe Luiz querem a contratação do Samuel Lino. Vamos lá, apuração, tá? Apuração do motivo que faz o Flamengo querer a contratação do Samuel Lino e como José Boto e Felipe Luiz entendem que o atacante pode ajudar no ponto de vista tático. Samuel Lino tem um estilo de jogo que defende como ala e ataca como extremo. Além disso, desequilibra conduzindo a bola e tem um bom acabamento nas jogadas. Isso tudo pela ponta esquerda. Além disso, o atacante tem perfil para ocupar todo o corredor com e sem a bola. No Atlético de Madrid, ele teve vários jogos fechando linha de 5, sistema que Felipe Luiz já disse publicamente que gosta e usou pontualmente ano passado. Os números de Samuel Lino na carreira também chamam a atenção. Desde a temporada 2020 e 2021, quando ainda atuava pelo Gil Vicente de Portugal, o atacante tem 45 gols e 24 assistências, além de um bom número de minutagem em campo, ou seja, desempenho melhor que todos os extremos do atual elenco do Flamengo. Samuel Lino também sofreu pouquíssimas lesões na carreira, ou seja, tem saúde. É algo que a diretoria do Flamengo estava buscando. A lesão mais grave foi um estiramento do ligamento do joelho em 2023, ainda no Atlético de Madrid, e foi resolvido com um tratamento conservador, ou seja, não passou por cirurgia, que é o pior dos casos para um jogador de futebol, para um atleta de futebol. E assim, os valores que o Flamengo vem investindo aí, inclusive no Samuel Lino, tem chamado a atenção e eu estou vendo muita gente nas mídias criticando como que o Flamengo vai pagar isso tudo no jogador. Gente, é basicamente o mesmo valor que o Botafogo pagou no Danilo, que é volante, e a gente sabe que atacante custa mais que volante no mercado da bola. É menos que o Palmeiras investiu em Vitor Roque. O Vitor Roque pagou, o Palmeiras vai pagar aí 25 milhões de euros, o Flamengo vai pagar 22, mais 2 se ele bater as metas. Então assim, gente, o Flamengo gasta isso porque pode. O Flamengo gasta isso porque se estruturou. O Flamengo gasta isso não é porque, beleza, a gente está sofrendo pressão da torcida, vamos contratar. Não, gente. Isso tudo é gerenciamento. E a diretoria, inclusive no começo do ano, não fez contratação de peso, só trouxe o Juninho na ocasião, que custou cerca de 35 milhões de reais. Isso hoje em dia não é nada no futebol, por conta do fluxo de caixa. Então, assim, é uma gestão responsável, uma gestão financeira responsável. O Flamengo faz isso porque pode. Não é simplesmente porque... não é simplesmente, beleza, quero agradar a torcida. Não, gente, isso tudo é responsabilidade financeira, tá? Responsabilidade financeira. Isso o Flamengo tem de sobra. Outra coisa, galera, acabei de receber a informação aqui, porque o que eu ia falar? Que o Flamengo abriu negociações e quer contratar Lucas Beltrán. Foi uma informação de um jornalista estrangeiro, Merlot. Só que acabei de receber a informação. Furada, Vene, pula fora. Não fala nada sobre isso. Então, fica aí o lado que eu apurei aqui. Então, de fato, o Lucas Beltrán, jogador aí da Fiorentina, vou até ver a posição correta aqui para eu não falar besteira. Segundo o Merlot, o Flamengo fez uma proposta de 15 milhões. Atacante, desculpa, se eu falei zagueiro, é atacante. Lucas Beltrán. Segundo o Flamengo, não procede essa proposta aí. Carrascal, para a gente finalizar. O Flamengo vai contratar o Carrascal. É uma questão de tempo. Para vocês entenderem, eu já expliquei isso aqui. Envolve o Atlético Mineiro. O Dínamo quer resolver com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, como é que vai ser isso? O Dínamo quer o Rubens do Atlético Mineiro. O Flamengo quer o Carrascal do Dínamo. Aí eles estão vendo forma de pagamento, porque o clube é russo. Aí tem a questão de banco, né? Qualquer banco pode fazer pagamento aqui para o Brasil. Então eles estão vendo uma forma, um bem bolado ali entre as três partes. O Flamengo pagar o Atlético liberar o Rubens para o Dínamo e o Dínamo liberar o Carrascal para o Flamengo. É basicamente isso que está acontecendo, só para vocês entenderem. Então, pessoal, boas notícias no Flamengo, ainda bem. Flamengo treinou nessa sexta, tem mais um treino nesse sábado
e no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, 8h30 da noite no Maracanã, mais um jogo que terá casa cheia no estádio, porque mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, e a gente vai acompanhando tudo do Mengão aí. Fica ligado, porque a qualquer momento a gente pode ter mais informações de contratação, porque o Flamengo está, ó, ligadão no mercado. E tem gente, ó, se tremendo. Ó, uma informação aqui, ó. O lateral Emerson Royal chegará ao Rio de Janeiro nesse sábado, com previsão de pouso às 5h45 no aeroporto Tom Jobim. O Flamengo acaba de confirmar, tá, galera? Tá bom? Ao vivaço aí para vocês. Valeu, até a próxima.